Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para o nosso Dois Toques desta quinta-feira, dia que foi marcado agora com a liberação do governador do estado, Eduardo Leite, da volta das atividades do futebol gaúcho, do Campeonato Gaúcho. Depois de 4 meses aí, sem ver a bola rolando, finalmente vamos voltar a falar do que é a razão do futebol, né? Os jogos e a bola rolando. O governador do estado, que a gente vai acompanhar logo em seguida, a sua manifestação, onde ele liberou a partir da próxima segunda-feira os treinamentos coletivos e a volta, os jogos, no próximo dia 23, que volta nada mais, nada menos que o Clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Ou seja, as atividades de futebol encerraram-se exatamente com o Grenal, que foi aquele Grenal, o Grenal das Américas, né? O primeiro Grenal pela Libertadores da América, e agora retomamos o futebol após quase 4 meses, aí pouco mais de 4 meses, exatamente com o clássico do futebol gaúcho, um dos maiores clássicos do futebol mundial, e se não, o maior clássico do futebol brasileiro, o nosso Clássico Grenal. Que maravilha, que satisfação a gente poder voltar a falar exatamente das coisas do futebol, as coisas do jogo, né? E é a razão do nosso e todos os programas esportivos que temos aí pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Nossos Dois Toques você acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua mensagem, sua crítica, a sua pergunta, interagindo, também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas ainda que não conhecem, que passem a conhecer a RDC TV, que completou agora recentemente 2 anos no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E é só você editar a RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, e as coisas da dupla Grenal, e agora finalmente vamos voltar a falar das coisas do futebol dentro de campo, né? Nas 4 linhas e não só no extracampo que a gente vinha falando aí durante esses 4 meses, pouco mais de 4 meses, em função dessa pandemia do coronavírus Covid-19. Nossos Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completada recentemente, né? Os 67 anos da Masal, que tem à frente o nosso querido amigo presidente Cláudio Bir. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também, né, genuinamente gaúcha, né? A IDC é exemplo do GBUX, porque o GBUX são 107 anos completados também recentemente nesse último mês de abril, ou seja, então é o caminho certo para a sua segurança e para a sua família. Nossos Dois Toques de hoje com o Edu Pesce, Rico Vilar e Flávio Fiorin. Vendo o monitor aqui, bela vestimenta aí. Gostou? Tá bonito. Se quiser, eu... Tá vendendo já? Não, quer comprar? Aluga. Nessa altura do campeonato, nessa pandemia, os negócios como estão, tá valendo qualquer negócio está valendo. Né? Já está montando o escambo, né? Já tem muito escambo. Então, vamos botar lá, como é que chama aqueles, os roupas usar, como é que é o... Que se diz? Brechó. É isso aí. É verdade, que maravilha. Cheio de alternativas. Mas falando em maravilha, Fiorin, vamos lá para as informações aí, né, desse dia que passa a ser histórico esse dia, né? Ou seja, com a liberação por parte do governador do estado aí, em relação aos coletivos, treinamentos coletivos, porque a dupla Gabriela não veio a quanto aí, eu acho que são já também, eu acho que vão para o 2º mês, né, Fiorin? Apenas treinos físicos, né? São treinos físicos. Né? Ou no CT ou na academia. E agora, finalmente, aí com os coletivos liberados a partir da próxima segunda-feira, e ufa, volta do futebol. Claro, com todas as precauções, com todos os cuidados, sem público, né?
Mas já é um alento, né, Fiorinha? Com restrições à imprensa também, né? Não, evidente. Isso aí vai ser transmitido pela empresa que tem os direitos, que no caso seria a RBS e todos. Bom, vamos deixar claro, né? Tem muitos veículos que fazem já tubo, né? Então não vai mudar muito. Né? Mas procedimento usual. Mas com as coletivas serão feitas de maneira por vídeo, apenas o repórter que vai fornecer, inclusive, para a possibilidade das outras emissoras fazer. É uma nova ferramenta que já está na nossa vida hoje. A gente está vendo todos os programas, as lives aí que tomaram conta de tudo que é lado. Enfim, nós estamos usando aqui no nosso Dois Toques também participação algumas vezes. Tivemos com maior frequência, isso aí que foi lá no mês de março e maio, depois aí em junho voltamos aos estúdios, mas também utilizando muito naquele que são os home office, né? Mas é isso, volta dia 23, né, o campeonato, já a partir da próxima segunda, então, os treinamentos com bola, o Grêmio já está revendo o seu posicionamento, a tendência é que nem mais viaje a Criciúma, já está fazendo uma logística aí para que Renato esteja já na segunda-feira aqui em Porto Alegre. E o Grêmio, que tinha a ideia de viajar a Santa Catarina, mas com esse novo posicionamento, não deve mais, então, ir lá para o estado vizinho. O Internacional também já está fazendo o seu trabalho, a sua logística para a retomada dos treinamentos na próxima segunda-feira. O Internacional também tinha a ideia de ir para Santa Catarina, né? Assim como o próprio Ipiranga queria trabalhar em Concórdia, mas todos agora com essas medidas adotadas hoje, com essa flexibilização do governador do estado e a volta do campeonato. Então, os times já estão se preparando aí para esses trabalhos. E para quem não lembra, né, Cadu, amigos, Grenal, também Ipiranga Esportivo, Brapel, Caju, Novo Hamburgo, Aimoré e São Luís e São José. Essa é a rodada que vai ser retomada. São os clássicos, né? Os clássicos aí do nosso futebol. A exceção é o São José e São Luís, né? Mas são a volta. Eu acho que é evidente. Quem reinou ainda é a prefeita de Pelotas, né? Ela fez uma observação agora no final da tarde, dizendo que achava um pouco precipitado, mas eu vou dizer o seguinte: eu entendo que a flexibilização, na verdade, acabou de certa forma ocorrendo pela mobilização dos clubes do Rio Grande do Sul sobre o aspecto dos protocolos de apresentação, de treinos e tudo mais. Eu acho que isso foi realmente uma forma, né, de demonstrar ao governador, obviamente que trazer tranquilidade, é difícil de usar esse termo no momento desse. Dia que também os números aumentaram. Exatamente, mas é que pela movimentação que todos os clubes fizeram, pelos cuidados que todos os clubes estão tomando, pelas medidas que todos estão tomando, eu acredito que foi sim um dos fatores que contribuiu para que o governador, neste momento, tivesse um entendimento de flexibilização das normas e reapresentação. Acho que isso contribuiu bastante. Eu acho que com isso o futebol gaúcho ganha. Voltamos a trabalhar com um prazo razoável, não o ideal para as competições nacionais, mas eu acho que os clubes começam a poder fazer um planejamento. Saiu o calendário da CBF também, da Série B agora de tarde. Então, e a Série B começa em setembro. Exatamente. Série B de dado. Exatamente. E a CBF parece que estaria até prorrogando o início da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, que estaria marcado para o dia 9, né? 9 de agosto. 9 de agosto, em função até para que os campeonatos regionais não houvesse essa superposição, porque teremos a superposição de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, então até para que os campeonatos regionais... O Campeonato Carioca não, termina agora, mas o Paulista vai ser retomado também. Sim, a última rodada coincide com a primeira rodada do Brasileiro. E o Campeonato Gaúcho também, dependente, são 8 rodadas, mas pode se transformar em 6, né? Caso o Caxias venha a vencer aí o segundo turno, aí teremos o campeão. Né? A Copa do Brasil foi mais para frente, né, Cadu? Também, o Campeonato Brasileiro da Série B está se mantendo a data do dia 8, porque daí ele, se tiver ainda gauchão, intercala aí, né? Intercala no meio da semana. E lembrando que esses jogos aqui da rodada, que será retomada, a quarta rodada, não necessariamente serão na casa dos mandantes, né? Porque serão apenas 5 sedes que serão utilizadas agora. Exatamente. As sedes serão utilizadas, cada rodada terá determinação em função... Lá será só o Brapel, né? Só o Brapel. Só o Brapel. Aí o Brasil sai para jogar fora os outros 2 jogos que ele tem nessa fase. Mas é um alento, né? Num momento tão difícil que a gente enfrenta, e ainda com essa toda, além da pandemia, o inverno, o frio, ciclone, pelo menos nós temos esse agravante ainda, né? O frio já por si só é uma coisa meio deprimente. Pelo menos poder voltar a acompanhar futebol, ver treinamento com bola, falar de dentro de campo, não só de extra-campo.
Então isso é um alento também. A gente está vivendo hoje um momento muito difícil e tem se falado aí dos casos de depressão, de suicídio, um monte de coisa. O futebol é para ser isso, né? Para ser esse momento de felicidade, alegria. Claro que não resolve, Então, mas pelo menos, digamos, distrai um pouco dessa situação, né? E outra, né? Traz um assunto para discussão, né? Para a roda do... Para temperar, né? Nossa, Não, é que um assunto para discussão. vai se voltar exatamente a falar das coisas dos jogos, ou seja, a gente projetar os jogos da rodada, analisar os jogos que aconteceram. Agora, e também isso é um entretenimento. Claro. O futebol, ou seja, existem os profissionais, os jogadores, os diretivos, enfim, o futebol é extremamente profissional. Mas para o grande público, é um entretenimento, né? E em função disso que tu colocaste, até para amenizar esse momento aí. Ambiente tão difícil, né? Um ambiente complicado, difícil, mas essa era uma preocupação. Mas o governador, ele sinalizou bem na semana passada, quando ele aventou a possibilidade de que essa flexibilização que acabou acontecendo, e por isso que o Grêmio não viajou até. O Grêmio tinha viagem marcada para Criciúma. Já tinha alguma informação? Não, devia ter, ou pelo menos deu essa abertura. A própria entrevista, aquela live do governador, ele deixa um pouco essa condição de uma avaliação no final dessa semana, como ele acabou fazendo hoje, né? Eu acho que ali demonstrou uma possibilidade, eu acho que o Grêmio então entendeu que aguardaria mais um pouco. Mas há de se elogiar o protocolo feito pela federação. Não, o governador se referiu muito a isso, né? Exatamente o protocolo apresentado pela federação, pelo presidente Luciano Oxman, né? Que fez exatamente com que houvesse essa flexibilidade por parte do governador do estado. Mas como ele bem colocou, né? Ou seja, mesmo com a bola rolando, não significa vitória nenhuma sobre essa situação, sobre essa pandemia. Não né? significa que vai acabar ou que vai deixar de se falar também, né? Mas pelo menos é um alento para o público. E ele fez um apelo, e essa tinha sido a declaração dele na semana passada, em relação à preocupação exatamente com aglomeração, ou seja, as pessoas se reunirem para ver os jogos, né? Mas tu vai se reunir na tua casa, aí tu sabe, os bares hoje, os restaurantes estão todos fechados, não tem essa possibilidade. O momento requer e vai continuar requerendo muito bom senso das pessoas. Então, enfim, justamente o medo que se tem, às vezes, de trazer qualquer flexibilidade é que as pessoas façam mau uso da flexibilização. Então, se as pessoas tiverem consciência de que não vai voltar tudo ao normal, está muito longe disso, mas que eu posso, pelo menos na minha casa, ver um jogo de futebol, enfim, já é um... Vamos torcer em casa, vamos torcer em casa. Eu acho que nem um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, esses dias, até saiu no Twitter, o doutor Rico até falou com propriedade agora, sobre cuidar das aglomerações. Tinha uma pet shop, que a pet shop pode abrir, né? Sim. E aí, no fundo da pet shop, os caras descobriram que tinha um barzinho. Os caras assistiam um jogo, faziam aglomeração, tomando cervejinha. Mas vejam ontem que bateu o recorde. Essa medida provisória do presidente, em função, está muito discutido isso aí, uns vendo de uma maneira, outros vendo de outras, enfim. Né? Mas ontem bateu o recorde por streaming, né? A TV Flu, com o jogo Fla-Flu, ou seja, chegou a mais de 3,5 milhões. Só que para nós não serve 3,5 milhões. Né? A narração, as perguntas, não, mas aí corte de câmera, para nós que você trabalhou muito tempo. Mas exatamente isso aí que eu estou me referindo, Fiorinho. Ou seja, até porque ali foi feita, porque essa história do mando de campo, tu poder acertar, houve o jogo pela TV de quem tinha o mandatário, que era o mandatário, o Fluminense. Não, a narração não tinha como, ou seja, porque são pessoas do próprio clube. Não se referiam nem ao nome dos jogadores do Flamengo. Sim, eles não falavam o nome. Eles não falavam o jogador do Flamengo. Gol do Flamengo. Não, mas corte de câmera para não aparecer o patrocinador do Flamengo. Então tem essas questões todas aí que eu sempre me posicionei já para me tornar repetitivo, eu posso não concordar até com a linha editorial que a Globo venha fazendo na parte geral. Mas contra o futebol, olha, foi sempre o grande parceiro, adiantando verbas, né? Os clubes vivem. Tu que é homem do marketing, os clubes vivem das cotas de televisão. E isso é uma situação que, assim, Cadu, vou te dizer, nós não podemos deixar de dizer o quanto evoluiu o futebol brasileiro tendo a Rede Globo a partir dos momentos da entrada definitiva dela. Tu tratasse muitas vezes com a Globo na época do Internacional e na época do Brasil de Pelotas. Na época do Brasil de Pelotas. Então, assim, isso é inegável. Esse ingresso da Globo, que sempre é foi pioneira, as transmissões, acho que, como marketing, não sei se eu estou certo, me corrija,
deu um grande avanço a partir da Copa União, não foi? Sim, é que na verdade a partir dali começa a criar regularidade nas questões contratuais e a partir dali os clubes passam a fazer uso dos seus contratos, muitas vezes para salvar 13º, premiação. O Cadu pegou bem essa época da Copa União. Então Foi? assim, ó, tudo a decisão isso... da Copa União, eu na época como repórter da RBS fui fazer aquela decisão, segundo o jogo do Maracanã Flamengo, e o Internacional inclusive viajou até no meio da semana, os clubes geralmente viajam da antevéspera, enfim, porque houve uma greve dos aeroviários e fez com que o Internacional viajasse na terça ou quarta-feira e ficou praticamente lá com 4 dias de antecedência para essa decisão da Copa União. Mas aí também depois essa situação dessa medida provisória e desse caminho aí dos clubes decidirem e poderem negociar o seu jogo, isso para começar tem que ter a união dos clubes. E a união dos clubes ela não existe nunca. Exatamente. Então é verdade que agora ela foi aprovada na reunião dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, teve 6 clubes que não aprovaram. Eles foram votos vencidos. Sim. O caso da dupla Grenal, que foi contra. Foi contra. Mas aí a maioria vence. Né? A maioria vence. E aí é uma diferença, Cadu, que eu vivenciei bastante nesse período agora do Brasil de Pelotas, foi o seguinte, a Série B vem evoluindo nessa condição das discussões. Porque é um produto também. Não, e ele melhorou o produto, ele cresceu o produto, tanto é que ele passou a ocupar grande parte da grade de transmissão, né, da Sport TV ano passado, mas fundamentalmente os clubes passaram a entender de que a força da Série B, pelo desnível que existe de investimentos de Série A e Série B, só poderia ser em bloco, para que ela pudesse começar a galgar, a discutir posições melhores. Então, o Cruzeiro leva uma parte da Série A da arrecadação? Não, é só A. O Cruzeiro, o contrato é Série A. O Cruzeiro não tem contrato de Série B. A verba da Série A. Existe aquela verba por um tempo determinado e depois se manter? Não existe? Não existe. Melhor que o Cruzeiro não suba. Ele continua recebendo ainda mesmo? Não, aí tem que ver como é que está o contrato dele de A. Tem que ver como é que está o contrato dele de A. Porque os contratos antigos não tinha mais. Sim. Eu me lembro muito bem quando o Grêmio teve a famosa aquela batalha dos aflitos, né, que o Grêmio poderia cair, permanecer, o Grêmio perderia a cota de Série A. Sim, teria mais um ano, né? Bom, mas enfim, mas vamos acompanhar hoje que foi esse pronunciamento do governador Eduardo Leite, juntamente, né, com os demais integrantes, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e também o vice-governador do estado, e acompanhando também nada mais nada menos nosso amigo Elsad, que estava na live. Doutor Eduardo Elsad, que é faz parte da Secretaria de Saúde, né, um dos comitês do governo do estado. Esteve também presente nessa reunião de hoje, que aconteceu no final da tarde, os governadores e essas pessoas que me referi. Mas vamos acompanhar a palavra aí do governador e, posteriormente, também o pronunciamento do presidente da Federação, Luciano Oxman. Pessoal, eu estou aqui no gabinete acompanhado do nosso vice-governador, do nosso secretário de Esportes, o Francisco, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e o Elsad, que é o nosso diretor lá de regulação da Secretaria de Saúde. Tivemos uma reunião muito positiva com a Federação Gaúcha de Futebol, que já tinha nos apresentado os seus protocolos de segurança sanitária, né, em respeito aos seus colaboradores e os colaboradores dos times que se envolvem com o Campeonato Gaúcho. Nós mandamos esses protocolos serem analisados por um comitê científico de especialistas, a quem nós ouvimos para definir protocolos em cada uma das áreas e setores econômicos. Tivemos a resposta desse comitê científico com as suas análises e ponderações, pontos que devem ser observados nos protocolos, os cuidados. E hoje pela manhã, quando tivemos a reunião do nosso gabinete de crise, fizemos a avaliação e agora consolidamos aqui a definição, então, na reunião da Federação Gaúcha de Futebol, de que por parte do governo do estado, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, né, estarão liberados os treinos coletivos para os clubes esportivos do Campeonato Gaúcho e na outra semana, portanto, no dia 23, né, poderão ser retomados os jogos do Campeonato Gaúcho sem público e com uma série de protocolos que deverão ser observados de cuidado para a preservação da saúde, né, e da vida, consequentemente, das pessoas que se envolvem com o tema.
O que nós queremos aqui, na parte do futebol, é justamente demonstrar para a população, a partir dessa atividade que move as paixões, né, de tantas pessoas, de que com cuidado, com protocolo, né, com todos os cuidados sanitários que são robustos nesse conjunto de regras que estão ali estabelecidos, a gente pode se aproximar de um retorno à normalidade. Mas é importante dizer, não é volta ao normal. Os jogos serão com portões fechados, né, e com todas essas regras, e nós apelamos aqui a todos que se mantenham sem fazer reuniões ou confraternizações em função dos jogos. Né? Inclusive, fizemos o pedido à Federação Gaúcha de Futebol para que estimule, né, os jogadores, os clubes, os dirigentes, a chamar a atenção dos torcedores para que não haja aglomerações nem reuniões para assistir os jogos, para que a gente possa preservar e cuidar da vida das pessoas. Muito obrigado ao presidente Luciano Roxmann, que foi leal, correto, né, e com muita atenção se debruçou sobre essas regras para que a gente pudesse chegar a bom termo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, governador, agradeço ao senhor secretário, ao senhor vice-governador, ao SAD, a todos, aos clubes que foram extremamente parceiros nossos, entenderam também toda essa situação do protocolo e estão nos acompanhando ao longo de todo esse processo. O senhor pode ter certeza de que a partir de amanhã, essa campanha que o senhor solicitou, nós já estávamos com ela já engatilhada e nós vamos fazer para que o torcedor se conscientize, permaneça na sua casa, com distanciamento, e vai ter o futebol como uma forma também de ter um pouquinho de entretenimento na televisão. Então, a gente vai cumprir com tudo. Tá certo, eu acho que esse apelo do governador, e te elogiando também muito a postura, né, esse protocolo apresentado pelo Luciano Roxmann, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, juntamente com os seus pares, com a sua direção, o que valeu ali, inclusive, essa sensibilidade do governador, né, em flexibilizar dessa maneira, pela situação que estamos aí, dentro das determinações do governador, ou seja, aqui em Porto Alegre está no mapa vermelho, outras cidades também, outras menos, enfim. Mas eu acho que diante dessa sensibilidade do governador, acho que, como o Rico falou, a população tem que entender também, né, e acatar esse lado, que foi esse pedido do governador em relação a essa questão de aglomeração, Mas eu acho que em função até também do protocolo, do decreto do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, os restaurantes estão fechados, os bares estão fechados, então eu acho isso também faz com que as pessoas tenham pelo menos a possibilidade de assistir nas suas casas, né? Então é importante também, da mesma maneira que o governador teve essa sensibilidade, que a população também acate esse apelo do governador do estado em relação a essa situação. Pelo menos a gente tem a bola rolando, né, vai ver as coisas do futebol. E tu, como é um homem de marketing... O público só em janeiro, né? Esse ano, acho que... eu não tenho dúvida. Acho que o público somente... Não acho que é em janeiro, acho que quando tiver a vacina, né? Sem a vacina não vai ter... Sempre haverá um risco. Né? Inclusive, no Rio de Janeiro já tinha recuado em relação ao presencial nos jogos do Rio de Janeiro, do campeonato, que seria agora a partir já de agosto também, com 20% da população de cada estado, da capacidade de cada estado, melhor dizendo. Mas agora já recuaram, voltaram atrás, prorrogaram isso sem data definida. Mas o importante é que a gente tenha a bola rolando. E aí estão os marqueteiros da vida, né, que servem para quê? Ou seja, as ferramentas estão todas aí. Teve aqui na segunda ou terça-feira, né, o Flávio Ordoc, que é um dos assessores da presidência, ele como advogado de uma dessas empresas agora que vão colocar outdoors, né, com lives, ou seja, o que aconteceu na Europa. Teve em Chapecó ontem. Teve em Chapecó ontem, que foi da mesma empresa que, inclusive, ele pertence ao jurídico. Ou seja, nas laterais do gramado serão colocados esses painéis, ou seja, e tu vai poder te manifestar, como se fosse uma live, dar o recado para o jogador, tu vai ter o som, tu vai ter a vibração, tu vai ter o barulho, né? Vamos ter movimentação no estádio, porque realmente é frustrante, né? A largada da Bundesliga ali, quando começou o campeonato, chegava a te dar um certo tédio ver aqueles jogos, né? Sem nenhum tipo... Só o grito do jogador, aquilo ali ficou... Não, é momento de ser criativo, como você está falando, ter bom senso, ter criatividade. A gente vê muita gente se queixando, independentemente da tese que defenda, como eu disse, nós estávamos falando antes aqui, as pessoas hoje estão muito
ou você pensa assim e quer impor a sua vontade, ou pensa de outra forma, e está muito polarizada essas discussões. Então, independentemente de entrar no mérito disso, tem muita gente que reclama, pô, a gente não tem mais direito de ir, de vir, de ter liberdade, mas aí tu dá uma ponta de liberdade e as pessoas também... E o futebol, como mexe com paixão, não se pode confundir paixão com insensatez. Então, assim, vamos poder ter um pouquinho do gostinho de futebol, que ótimo, vamos curtir isso. Mas, especialmente na volta dos estádios, né, as aglomerações, o pessoal se juntar sem necessidade nenhuma. Não vai ter bar aberto, não vai ter nada mais. Não falta um lá que quer botar um carro e juntar os amigos. Então, e acho que também tem que ter a parte da fiscalização em cima disso, porque eu me chateio muitas vezes com as punições que são impostas a uma coletividade muito grande por conta de sempre ter um ou outro que não consegue compreender. Então, assim, tem que ter fiscalização, tem que colocar algum rigor e punir esses que eventualmente sempre aparece um que quer fazer, para evitar o quê? De voltar então para o status anterior e parar o futebol de novo por conta de meia dúzia. Não sei se foi na Tailândia, qual é o país que teve, inclusive, também com jogos sem... como no mundo inteiro, né? Jogos sem torcedor. Só que no estádio, o estádio não era um estádio fechado, tinha capacidade num prédio, né? Um prédio onde tinha uma superlotação, né? Eu vi essa imagem. Né? Numa superlotação, e o jogador saiu, foi lá comemorar. Lotado, né? A cobertura lotado, era um em cima do outro lá para ver o jogo. Mas tem a frustração. A comemoração dos atletas está sendo normal, não tem mais... Mas tu tem a frustração, porque passaram aqui, jogador, teve aqui o Raul, teve outros jogadores que passaram. Onde estava o Larry, o zagueiro Larry. Né? Isso para o jogador é terrível, porque o público faz até que daqui a um pouco o jogo tenha outra tipo de... O estado anímico. O estado anímico, exatamente. Vai jogar todo mundo fora de casa, né? Vai jogar todo mundo sem torcida, não vai? Porque, como eu disse assim, dentro de casa, o jogador, nessa situação, a vaia até também é importante. Claro que sim. É boa. Claro, vou dar o troco nessa vaia. A vaia é boa, né? Dar o troco Tu sentir o ambiente do jogo, né? Parece amistoso, o jogo treino. Foi essa a pergunta que eu Mas tem que ter criatividade, poder botar lá no estádio um som de torcida, alguma coisa, vai ter que Mas é isso. Esses painéis são assim. Esses painéis são isso, com som de torcida. Lá, inclusive, na Europa, que não tinha ainda, eles pediram os jogadores, não sei qual foi o país, botaram caixas de som. Caixas de som para que eles pudessem ouvir. Porque ontem, tu vê o Fluminense, né? Tem que cumprimentar o Odair, você vê que eu vou falar, olha só, o Flamengo chegou de saltinho alto, fez toda essa de bacana lá, foi a briga de Davi com o goleiro. Esse Odair, que a maneira de jogar, como ele era muito criticado aqui no Internacional, e levou o Internacional, não conquistou, mas levou o Internacional, começou um ano, olha, chegou uma semifinal, né? Uma final de Copa do Brasil, perdeu, perdeu, do jogo, né? Chegou uma quarta de final de Libertadores da América e agora ele derrotou ontem nos pênaltis, mas era essa regular, nada mais nada menos que a grande sensação do futebol brasileiro. E outra coisa... As redes sociais que se fizesse a limpeza do gramado do Maracanã e achar as máscaras do Flamengo. Não, mas eu quis dizer que ontem, em relação à falta de público... A soberba do Flamengo. Não, que o Fluminense foi aonde? Eles foram saudar e comemorar aonde no Maracanã fica localizada a torcida do Fluminense. Duas situações, né? Me parece que o treinador do Flamengo ontem fez a mesma alegação de que um outro treinador, há um tempo atrás, teria feito aqui em Porto Alegre também. Foi, né? Que veio, veio para perder de pouco, né? Então parece que o Jorge Jesus também parece que ouviu essa mesma conversa. O futebol se repete. E outra coisa, aqui, essas de fiscalização na Fórmula 1 no domingo, na Áustria, também sem público, sem nada, numa montanha distante do autódromo tinha uma aglomeração. Um helicóptero da organização do Grande Prêmio de Fórmula 1 foi até lá e solicitou que as pessoas dispersassem do local porque estavam se aglomerando para ver a Fórmula 1. Que maravilha. maneiro. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente retoma depois. Vamos falar como é que pode voltar os clubes? Como é que a gente pode analisar e projetar a volta dos clubes do Grêmio Internacional, que ficaram aí 2 meses, né? O Fiorinho, eu sou gestor de treinamento físico. Agora, esse tempo vai ser... vai ser suficiente aí para que voltem a ter a mesma competitividade, enfim, do que esperam aí, o grupo, o time, os torcedores. Serão apenas 11 dias de treinamentos até o dia 24, né, que é o dia da 23, do dia 13, que na próxima segunda-feira. Caso Pneus, 60 anos de qualidade, é lá que você tem que fazer a revisão do seu carro e também o pneu está ficando careca, desgastado. Aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Fernando de Pneus.
Como a Casa dos Pneus está com suas portas abertas, por ser um serviço essencial, então você tem toda essa possibilidade, além da revisão, troca de pneus, também outros serviços que a Casa dos Pneus lhe oferece. Nesse momento também, para a sua tranquilidade, segurança, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245, Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho para você fazer a revisão, troca de pneus e também outros serviços que lhe oferece lá na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade, então é o caminho certo. Nossos 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios, lá você tem óculos solar, de grau, lentes de contato, armações todas de marca, de grife, então você está precisando trocar sua armação, trocar sua lente, então o caminho é lá na Visiótica. Está aí o telefone na tela para você, o endereço da Visiótica, óculos e acessórios. No rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência aos nossos 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, de hoje com o Edu Pesce, com o Rico Vilar e Flávio Viorim, que você nos assiste e acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. No Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques, me adicione lá, para finalmente a gente falar das coisas do futebol, da bola rolando, que começa aí a partir... Sem ser semana que vem na outra, com o Clássico Grenal retomado do Campeonato Gaúcho, já na segunda-feira, já vamos ter os coletivos, pelo menos aquilo, né, o Fiorinho, vamos começar a especular a escalação, né, dos times, enfim, dos jogos, que maravilha. Qual o sistema que vai usar? Se é o mesmo que quando parou... Isso aí. Nossos 2 toques para a Baidob. Lá na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídios para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, não só da sua residência, da sua empresa, seu consultório, seu escritório, enfim, né? Você tem lá na Casa dos Pneus. Também películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, Avenida Ipiranga 5800. E também, nesse momento, para a sua segurança e tranquilidade, agende a sua ida para o seu serviço lá na uma das lojas da Baidob. 51, código de área 33370333. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafari. Olha, preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. Nosso 2 toques também para Martelinho de Ouro, né? A Martelinho de Ouro. Seu carro tem aquela batidinha chata, porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo aí para o seu veículo, deixar 0 km, deixar bonitaço. Euclides da Cunha 309, aqui em Porto Alegre, também pelo telefone agendando, né, para sua segurança e tranquilidade, 51, código de área 33152160. O que dá para projetar aí a volta com apenas 8 dias de treinamento? A dupla que o boleiro, já eles passaram aqui também, o boleiro não gosta de treinamento físico, né? Hoje existe, é uma necessidade, uma realidade que tu precisa, né? Mas o boleiro gosta de ver isso aqui, ó, a bola rolando, toca, o confronto, a chegada. Essa tá murcha. Melhor. Então é para ti, tá? Murcha é para ti. Não, essa aqui, ó. Só fica com a tua... Bom, essa é a bola certa pro Fiorinho. Olha, Cadu, eu vou dizer que com o nível técnico, principalmente aí que se tem, né, no Internacional e no Grêmio, que são os que estão treinando há mais tempo, né, eu entendo que são jogadores que vão rapidamente assimilar as questões técnicas e táticas que vão ser propostas para os jogos a partir daí. Qual é o desafio? É que larga com um Grenal, né? Largar com um Grenal na volta de uma parada tão extensa, né? Essa é a grande... Esse vai ser o grande senão da história, né? Sabe-se que qualquer um dos 2 lados que uma vaciladinha qualquer faz a diferença num jogo tão importante e tão no detalhe. Tiveram, né, os seus grupos, e por si só levam vantagem em relação a muitos clubes do interior que tiveram que mandar muitos jogadores embora, outros se transferiram para outros clubes. No caso, o Pelotas e o Novo Hamburgo vão ter que jogar com times praticamente novos. Sem dúvida. Com outros times do interior que também perderam muitas peças. E sem falar que os times do interior estão retornando os treinamentos, né, a partir de segunda. Né, fizeram a reapresentação nos dias de ontem e hoje, alguns no início da semana, mas fundamentalmente... No caso, hoje que fez os testes da Covid. O Novo Hamburgo nem isso fez ainda. Pois é. Eu acho que até pela superioridade, pelas condições, né,
O que a gente não tem isso aí, existe um pouquinho de igualdade na arrancada do Campeonato Gaúcho ali, quando a dupla Grenal volta, né, posteriormente aos clubes do interior. Os seus clubes do interior começam lá em novembro, né, dezembro, e a dupla Grenal só volta na virada do ano. Ou seja, então existe um pouco de equilíbrio no início do Campeonato Gaúcho, ou seja, o próprio Caxias, né, tirou proveito disso, foi campeão no primeiro turno. Agora, ao contrário, a superioridade técnica da dupla Grenal já é infinitamente superior aos demais clubes. E como tem clubes voltando agora, ou seja... A superioridade física também vai ser muito... Agora, esse calendário tem um lado que é, claro, retoma de uma forma explosiva, já começa com os clássicos, né, Caju, Brapel, Grenal. Por outro lado, preocupa um pouco os jogadores sem ritmo de jogo, parados. O clássico sempre dá essa motivação a criar algo mais que muitas vezes até provoca lesões. A motivação e a exigência, né? Exato, que é a cobrança. Né? A cobrança muito forte, né? Dos dois lados, vai reaquecer de forma muito explosiva, né? O futebol Sem já dúvida. volta. A gente já estava aqui, qualquer partido de futebol que tivesse, já ia ser maravilhoso. Já íamos estar muito felizes com tudo. Já ia estar maravilhoso, mas tem que ter esse cuidado também. O pessoal volta com o pé embaixo, né? E não tá. Não, mas tem a questão da superação também. O pessoal tá louco para ver a bola rolar, né? Tá louco para dividir uma bola, tá louco para cabecear uma bola, né? Porque até então foram 2 meses aí claro, um passando a bola para o outro, treinando, mas sem aproximação, né? Sem nada de... O coletivo é que é o... Claro! Não, o coletivo é o que a gente gosta, né? É disso que Deixa eu fazer referência aqui a quem está nos acompanhando aqui, ó, o João Carlos Locke, aqui, por exemplo, porque o João Carlos Locke é o representante dos clubes do interior, esteve aqui semana passada conosco, fez um grande trabalho em São José, agora ele é o representante dos clubes do interior, né, da Série A do Gauchão. Mandou um excelente programa. Júlio Espinosa, grande Júlio Espinosa. Júlio Espinosa agora ele está em Florianópolis, né? Hora concurso na audiência. Em qualquer parte do mundo que ele estiver, ele está sempre na audiência diariamente do nosso Dois Toques. E também uma grande personalidade, o Gerson Luiz da Silva, né? Manda um abraço, Tipiori, tu incomodasse ele muito lá, Duzê? Pô, não, o grande Gerson, olha aqui, eu quero aproveitar, né? O Gerson... Exatamente. E de presente de aniversário, né? Ou melhor, uma conquista fundamental. O Gerson sobe aí a uma superintendência, né? Executiva de Relações Institucionais. De Relações Institucionais. Função que ele já vinha acumulando, inclusive, né? Com a área de gestão de marketing há 12 anos, ou mais de 12 anos, né? O Gerson vinha atuando à frente aí na Unimed, nessa gestão de marketing da cooperativa, e essa semana que ele assumiu, né, que ele já estava acumulando, agora ele passou exclusivamente... Passou o bastão do marketing, ele passou o bastão e fica definitivamente... Fica aí como executivo das relações institucionais, né, da Unimed. Então, eu já parabenizei isso aí, o Gerson, através hoje a gente tem essa comunicação das redes sociais. Das redes sociais, eu também então, já tinha agora mandado eu faço publicamente e digo aqui que eu disse para ele. A capacidade, né, a competência dele é sucesso garantido. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tu incomodasse muito ele lá? Sim, um pouquinho. Tá aí, Gerson. Um grande parceiro, Tá aí, Gerson, tá aí. Bom, mas essa possibilidade aí, a gente só vai poder ver dentro de campo, na realidade, né? Ou seja, essa representatividade que tem a dupla Grenal em relação aos clubes do interior. Mas, como eu disse, a motivação vai servir muito nesse momento aí, né? Porque, como fez referência, o Brasil de Pelotas, eles voltaram agora, né? Estão voltando. Sim, se representaram na segunda-feira, né? E aí fizeram a parte de testes. E ontem começaram os testes, a preparação física, digamos assim, né? Os testes físicos de grupos de 4 atletas. Né? Então, a partir de segunda... Hoje a prefeita tinha se manifestado a respeito da liberação dos treinamentos, né? Mas agora com a chegada da manifestação do governador, bom, aí sim, a partir de segunda-feira se torna possível tudo. Agora também muito maior, né? Porque, como o Cadu disse, existe toda uma estrutura por trás do futebol e essa indefinição, volta, não volta, quando volta, isso é muito complicado também. Então tem por trás disso, a gente está falando aqui do aspecto das pessoas, do torcedor que quer voltar a curtir o futebol, até o aspecto de dar uma animada no pessoal, mas tem esse aspecto econômico financeiro muito importante, tudo que o futebol movimento significa, e que ter uma agenda, um cronograma, ainda que é fundamental. E é uma adaptação, e o Brasileirão vai entrar em fevereiro adentro, ou seja, isso não vai impactar só nesse ano, vai impactar no ano que vem. Não tem dúvida. Ano que vem,
Se o brasileiro vai ter... Nós teremos jogos aí, semifinais, e tem a questão da Libertadores também, né? Mas nós teremos aí jogos semifinais de Copa do Brasil na antivéspera do Natal e antivéspera do Ano Novo. Porque os jogadores já tiveram as suas férias. Sim. Eles já tiveram as suas férias no mês de abril. A Série B vai até 31/1. A Série B vai até final de janeiro. E a Série A deve, então... 23 de fevereiro. Exatamente. Ela certamente avançará. E aí, Cadu, das coisas do futebol, né? A preocupação, por exemplo, dos clubes de Série B sobre o aspecto de que não existe receita dezembro e janeiro. Das quais os clubes têm essa preocupação. Bom, mas aí a CBF vai ter que mexer no bolso, né? A CBF vai ter que mexer no bolso, né? E eu falo aqui porque tenho conhecimento pleno da questão do Brasil de futebol da Série B, mas tenho certeza que a Série A está sofrendo a mesma situação. Não, sofrendo. A gente não está sofrendo, tá o Fiorinho lá com o microfone dele. Pô, ele conseguiu. Congelou, agora voltou. Pô, apanhou 10-0 ali, tá entendendo? Tinha que não voltar. Tirar 2 microfones do ar aqui durante o programa. O programa é ao vivo, não é assim, não tem problema. Agora parece que ele acertou coletivamente teu microfone, né? Fica mudo, sai da tela porque deu algum problema. Com aquela cara de ponto, assim, aquela cara de paisagem. Agora, essa questão aí, claro que a gente está lidando aí com uma coisa inusitada, né? Essa questão de virarmos o ano aí em relação às competições brasileiras, bom, até se falou da possibilidade de, nesse momento, se adaptar, inclusive, o calendário brasileiro ao calendário europeu. Né? Mas está descartado essa possibilidade aí. Eu não sou adepto daqueles que tem que fazer aí a mesma... não tem que se imitar tudo que for aos europeus. Bom, o que você tem que imitar certo, tem que seguir certo, é em relação à escolha do seu banco. O nosso banco, o Banco dos Gaúchos, que é o Banrisul. Esse banco ele proporciona diversos produtos, como o Banrisul, o saque digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver. E com cartão de crédito virtual, você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais ou condomínios de empresa, um mix total essas áreas. Pronta entrega direto do depósito, mostra o que é a Ferragem Lampião de maneira profissional. Televendas e teleentregas. Nesse momento, para sua tranquilidade, tem um problema na sua casa, seu condomínio, na sua empresa, então utilize o teleentregas lá da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340 0809 ou pelo WhatsApp 51 991 80 0162. Rua Alberto Silva 85 em Porto Alegre, quase esquina ali, juntinho a Assis Brasil. Atendimento VIP personalizado lá de toda a equipe, Gilberto, do João Carlos, nesse momento também, né? Tem as suas restrições, as portas abertas, é um trabalho essencial, um número limitado de pessoas que podem entrar, mas com atendimento também personalizado. O slogan diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá sabe que encontra tudo que precisa e que tudo imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? E já diz tudo, porque é uma ferragem profissional. Rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco dos nossos dois toques. Pessoal, eu estou aqui no gabinete. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Edu Pesce, Rico Vilar e Flávio Ourinho. Os canais 24 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar EDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos, entre ela a micropigmentação capilar, para você amenizar, acabar a sua calvície. Nesse momento também é importante que agende a sua ida, né? Até a Ciência, Estética e Saúde, está aí o telefone, contato para você fazer o seu agendamento. Confira os diversos procedimentos que tem à sua disponibilidade nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí também, né? Agora retoma com São Luís, né? Boa noite. Está vazando o áudio aqui, por favor, aqui o pessoal da técnica aqui. E retoma aí com o São José, o São Luís também, a volta do São José, que tem aí segundo jogo de volta né? pela Copa do Brasil e também a retomada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para algumas mensagens aqui. O Botafogo que anunciou o Salomão Kalou, jogador, chega
fica até o final de 2021 e que ele é da Costa do Marfim. Tá, boa sorte pro Botafogo, então. Não tem dinheiro para nada, mas traz cara de fora. Não, agora tá virando SA, rapaz. O Mauro Meneguzzi, boa noite a vocês aí do Dois Toques. O Itamar Boff, Cadu, gosto de vocês, acho o programa muito bom. O Grêmio vai ganhar do Inter, olha aí, ó. O recado do Itamar. E ele diz mais o seguinte... Lá de Caxias do Sul, O Regis Ramos, um abraço a todos do programa. O Itamar também diz mais o seguinte aqui, ó. Bom, que o Grêmio vai ganhar. E tem uma questão, deixa eu ver se eu acho aqui, quem é que pergunta do aqui? prefeito? O Caco Garcia. Não é o nosso Caco. O Caco tá vetado via programa porque a esposa dele vetou ele, viu? Tá vetado pela esposa. E tem outro que está em quarentena, né? O Garbasco. Bom, esse está em permanente quarentena. Está hibernando. Buenas, Cadu, será que o prefeito não vai botar água no chope? Não acredito até porque o governador, né, eles têm muito contato em relação a isso, e o governador tomou essa posição, conversando diretamente com o prefeito, né, não vai ter uma decisão dessa sabendo que daqui a um pouco o prefeito, pelo decreto do prefeito, não, né, mas houve, evidentemente, nessa flexibilização, houve uma conversa do governador com o prefeito. Houve um entendimento, claro que houve. Vem cá, o que vocês acham aí? O que vai ter alguma vantagem? O Cudê, né, está aí com o seu grupo desde o início das atividades físicas. E está aí acompanhando tudo. Então, eu sei. O Renato não está aqui porque foi uma determinação médica, porque ele fez no ano passado, ele fez um procedimento cirúrgico e a direção entendeu que ia deixar ele lá no Rio de Janeiro, que agora ele retorna. Né, já está... combinado que ele retornaria, inclusive, para Criciúma. Tem problema no voo a Porto Alegre, ele já iria terça-feira. Eu não sei essa posição do Grêmio agora também, porque, vamos fazer aqui, não tem problema, a gente faz referência. A antecipação dessa informação, que seriam flexibilizados coletivos e a volta do campeonato, foi dado pelo Pedro Ernesto hoje na Rádio Gaúcho. Pedro Ernesto que nos acompanha, às vezes ele está na nossa audiência aqui, né? Então, valeu, Palmeiras. E ele que deu essa notícia em primeira mão, que foi a liberação por parte do governador do estado. E também uma entrevista com o presidente Romildo, questionado sobre isso, se mudava os planos do Grêmio em relação à saída para Criciúma. E o presidente, surpreendentemente, não, disse que está planejado, que a ideia é ir para Criciúma. Que o Renato, inclusive, se apresentaria na terça-feira, nem tinha voo. Eu não sei se nesse final de semana tem repensando. Tem que repensar, porque tem a questão financeira, né? Se tu tem todas as condições aqui, por que agora tu vai para lá? Né? E segundo o próprio Renato, ele não estava aqui porque não tinha função para ele aqui. Além das recomendações médicas. Mas falando aqui, o Gamal Fernandes, esse é craque, sabe tudo. Só que esse aí, para jogar com ele pega a bola e coletivamente não existe para ele. Leva para casa? Não, leva para casa, bota embaixo, com toda a habilidade dele, mas ele não vê nem, não olha para os lados, não vê para quem tocar. Ô Gamal, na próxima passa a bola para ele, Gamal. Não passa para ninguém. Bota ele na cara. Ele não passa para ninguém. Ele não passa para ninguém. Mas essa questão, vocês acham que tem aí alguma... O fato do Cudê estar acompanhando, estar junto com o grupo todo esse período, todo esse tempo, e o Renato, por essa impossibilidade, não, né? Ou seja, o convívio com o grupo, mesmo tu não tão treinando. E essa foi a alegação, porque o Renato não tinha que fazer exatamente porque não tinha coletividade, questão técnica, tática, enfim. Vejo, o Renato tem o grupo dele na mão há muito mais tempo também, né? O Cudê chegou há menos tempo. Então, nesse aspecto, acho que compensa um pouco o fato do Renato ter a equipe dele mais na mão, rapidamente ele chega e retoma, né? E o Cudê ainda estava se organizando. Na verdade, o Internacional vinha num crescente, né, dentro desta nova filosofia de trabalho, né, nesse novo formato de trabalho, com a chegada do Cudê. Então, acho que... nesse ponto tem razão. Nesse ponto, né, o Internacional ainda não tinha a maturidade com referência ao que o Grêmio já tem ao longo desses 2 anos, né, que o Renato... O Grêmio, ontem a gente até falou sobre isso, né, o Grêmio, embora a mudança de jogadores, mudança das peças do grupo, mas o Renato tem a sua mecânica de jogo definida. O Renato sempre joga e jogou assim, ou seja, ele é bem categórico. Ele diz, não, o Grêmio joga fora e em casa da mesma maneira. O Cudê é o contrário. O Cudê fez uma transformação total na mecânica de jogo do Inter em relação ao ano passado. O Odair jogava de uma maneira, não vou dizer quem é que... O Odair ontem teve sucesso lá com a sua mecânica de jogo quando enfrentou o Flamengo. E como eu disse no bloco anterior, aqui ele chegou com a sua maneira de jogar, sua mecânica de jogo, levou o Internacional, que no início do ano passado não se apostava em chegar, uma final de Copa do Brasil, uma final aí, uma quarta de final, não chegou, perdeu para o campeão, depois o Grêmio foi fazer a semifinal, né, com
com o Flamengo. E a gente viu no último Grenal, praticamente jogou de igual para igual o Inter com o Grêmio na Arena. Pela Libertadores, né? Teve um bom tempo que o Inter estava dominando o jogo. Então, exatamente isso em relação ao Cudê. O Cudê fez uma transformação, ou seja, e precisa desse convívio, tá? Porque os jogadores... Claro que o fundamental é tu, dentro do campo, tu preparar, mas a conversa também, né? Tu que viveu, vive nos clubes, a conversa é fundamental, o convívio diário, para te assimilar as ideias, né? A proximidade, né? E certamente os materiais oferecidos aos atletas, né? Toda a estrutura que esses clubes possuem hoje para levar a informação até o atleta, com certeza a proximidade do treinador e da sua comissão, ou mesmo que não esteja participando ativamente das atividades, certamente faz diferença e influencia para que o atleta assimile melhor todas as suas questões de mudança, de posicionamento e de algumas questões que vão ser muito importantes. E pode ver quem não vai sentir tanto também, praticamente São José, que começou uma semana depois, ou duas, depois da dupla Grenal. Também. O restante do interior está mais atrasado. Foi o que a gente comentou quando estava sem o microfone. Eu estava sem microfone, estava sem ouvido. O microfone afetou o ouvido do Fiorinho. É uma coisa só. Aproveitar a tua interação com o pessoal, estou com uns amigos aqui me mandando abraço, que são um gremista e um colorado, então fazer democraticamente, o Yuri, que é um tricolor, tricampeão da América, e o Cal Monteiro, que é um irmãozão, mas esse sim colorado, sofredor, mas não deixa de ser um grande amigo. Estão os dois na audiência, mandando um abraço, tocando uma flautinha, porque a gente está voltando para o clima. Maravilha, e agora a flauta vai aumentar, com a bola rolando. Essa é uma das razões do futebol, é a flauta, a brincadeira, torcedor. É isso aí. Olha aqui, deixa eu ver essa referência, baita pessoal. Ó, o Gamal veio a resposta aí. O Edu, Dudu, meu centro médio. Cadu, meu grande ala esquerda. Viu, Fiorinho? Tá bom. O Renê Zanini, grande programa, parabéns, Cadu, Vanderlei Schuch. Um abraço a todos. Sou de 2 irmãos, está na nossa audiência. Então, um abraço aí a todos que aqui nos acompanham. Bom, a gente não pode dizer aquilo que eu sempre digo, que saímos daqui e vamos para o barranco, né? Em função daí do decreto do prefeito Nelson Marquesan, os restaurantes, os bares estão fechados, mas você não fica privado, não, das delícias do barranco, né? Você tem aí, olha só essa picanha, entrecô, lombinho, enfim, tá aí, ó, os entregas do barranco, os telefones estão aí na tela para você e o takeaway também que você pode pedir ou lá buscar, aí você escolhe, quer dizer, não fica privado, né, das delícias do barranco. As promoções continuam aquelas mesmas que o Elcio, o Chiquinho sempre oferece, temos de vinhos, de espumantes, tudo à sua disposição no barranco, né? E barranquinho com as delícias lá, aquela pizza do barranquinho, enfim, tudo lá do barranco. Carrinho de salada. Tudo, as delícias do barranco e barranquinho. Nossos 2 toques também para Kia São Motos, com 2 revendas aqui em Porto Alegre, né? Na Avenida Ceará 370, Ipiranga 8113, continua lá com as promoções maravilhosas lá do Jefferson Fusterdal nas lojas da Kia São Motos. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, bom, aí é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, e fundamental, é importante a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz, tá certo? Edu, valeu pela presença. Rico, Flávio Fiorinho. Segunda-feira eu falo mais para compensar o tempo. Tá bom. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e